junho de 2026. Uma sala fechada da Polícia Federal em Brasília. Sobre a mesa repousam relatórios do COAF com o nome de Virgínia Fonseca, 190 transações em espécie, R$502 mil em depósitos fragmentados considerados suspeitos pelo Sistema Financeiro Nacional. Foi assim que a maior influenciadora do Brasil, dona de um patrimônio bilionário construído em apenas 5 anos, virou alvo da mais séria investigação financeira da história recente das redes sociais do Brasil. E o segredo repugnante que ela carrega pode explicar de onde vieram cada centavo desses R$1,3 bilhão. Fica até o final desse vídeo, porque você vai descobrir a verdade podre que Virgínia Fonseca não quer que você saiba e por qual motivo a ganância acabou cobrando um preço arrepiante que ela pagou em silêncio. Mas antes de chegar naquela sala fechada da Polícia Federal, há uma pergunta que você precisa fazer. Porque o que aconteceu com Virgínia Fonseca não começou em 2026. Começou muito antes, numa cidade fria de Connecticut, onde uma menina ainda nem sabia falar português direito. 6 de abril de 1999, cidade de Danbury, estado de Connecticut, nordeste dos Estados Unidos. Nasce uma bebê registrada com o nome longo de Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa. A mãe se chamava Margarete, uma brasileira humilde de Governador Valadares, cidade do interior de Minas Gerais, conhecida por décadas como a capital nacional das migrações internacionais rumo à costa leste norte estrangeira. Margarete tinha migrado anos antes, buscando o mesmo sonho de milhares de valadarenses. Uma vida dura no exterior, trabalho pesado em Connecticut, dólares suados enviados mensalmente para a família em Minas. O pai da recém-nascida era português, chamava-se Mário, um estrangeiro que Margarete tinha conhecido em Danbury durante os primeiros anos dela, naquela cidade fria do nordeste dos Estados Unidos. A pequena Virgínia cresceu falando inglês nas escolas de Danbury enquanto ouvia português, apenas em casa nos fins de semana. Uma infância dividida entre 2 mundos que ela nunca conseguiu conciliar bem. O sotaque local das colegas de sala e as saudades constantes da mãe que enviava dólares suados para parentes distantes, em Governador Valadares. Guarda essa origem humilde da brasileira nascida em Connecticut, porque cada decisão devastadora que Virgínia tomaria dali a 20 anos tem raízes profundas naquele apartamento pequeno de imigrantes, onde o dinheiro sempre foi escasso e o desejo por ele nunca dormia. A pequena Virgínia cresceu vendo a mãe trabalhar sem descanso por menos do que valia. Uma infância cinza marcada pela distância cultural entre 2 mundos e pelo aperto financeiro constante que caracteriza a rotina de tantas famílias estrangeiras daquele período. Um cenário difícil que plantou no coração daquela criança uma sede feroz, a vontade podre de nunca mais precisar contar moeda alguma no futuro dela. Fixa essa sede feroz na cabeça, porque foi ela que sussurrou promessas cruéis no ouvido de Virgínia durante toda a adolescência em Connecticut. E foi ela que abriu a porta para que a ganância entrasse anos depois na vida dessa jovem mineira, transformada em fenômeno digital. Antes de continuar essa história arrepiante da queda repugnante da maior influenciadora do Brasil, memoriza 5 objetos físicos concretos que vão voltar bombasticamente até o desfecho sombrio. O primeiro é um cheque de R$2 milhões, assinado em abril de 2020. O primeiro pagamento pesado que Virgínia fez para se libertar de alguém que sabia demais sobre a origem verdadeira da carreira dela. E o valor exato desse cheque vai revelar tudo sobre a sede que consumia a jovem. Depois vem uma base de maquiagem cor-de-rosa com o selo oficial da Anvisa Grau 1,
um produto simples que Virgínia vendeu por R$ 200 como cosmético premium ao país inteiro e que um influenciador chamado Felca expôs num vídeo bombástico com quase 20 milhões de visualizações. Guarda também uma garrafa cor-de-rosa da linha We Pink, erguida diante das câmeras do Senado Federal em maio de 2025, um objeto aparentemente inocente que virou peça de marketing infiltrada na maior investigação parlamentar do Brasil sobre casas de aposta online. Anota ainda um moletom cinza com o rosto estampado da filha mais velha, vestido estrategicamente no depoimento da CPI das Bets, uma construção milimétrica de imagem materna calculada para desviar acusações graves que os senadores tinham contra a influenciadora bilionária. E por último, envelopes brancos lacrados contendo notas de R$ 100 em espécie, 190 transações fragmentadas em caixas eletrônicos espalhados pelo Brasil entre novembro de 2023 e maio de 2024. R$ 502 mil que o Banco Itaú comunicou ao COAF como movimentação suspeita gravíssima. Guarda esses 5 objetos com atenção redobrada, porque cada um vai voltar de forma devastadora ao longo desse vídeo completo. E até o final, você vai finalmente entender por que Virgínia Fonseca, a jovem de Danbury, que virou bilionária jovem demais, acabou vendendo a alma dela pela fortuna podre que agora ameaça ruir sob o olhar frio da Polícia Federal. Chegou o ano de 2017. Virgínia tinha completado 18 anos de idade e tomou uma decisão radical que iria mudar para sempre o destino financeiro dela. Comprou passagem aérea para o Brasil e voltou definitivamente para o país natal da mãe. Instalou-se no interior de Minas Gerais e começou a se apresentar profissionalmente com o nome artístico simples de DJ Fonseca. Fez um curso profissional de mixagem musical durante os primeiros meses de retorno ao Brasil e começou a tocar em festas de aniversário, formaturas escolares e casamentos das cidades vizinhas. Um trabalho noturno cansativo com remuneração muito abaixo das ambições financeiras que a jovem trazia consigo. Anota bem essa decepção precoce da carreira, porque foi durante aquelas madrugadas frias, tocando para pequenas plateias embriagadas do interior mineiro, que ela percebeu, pela primeira vez na existência dela, uma verdade repugnante. O trabalho honesto não paga contas grandes, mas as redes sociais podem pagar contas gigantescas. Segundo depoimentos posteriores concedidos pela influenciadora à imprensa jornalística nas décadas seguintes, Virgínia declarou que abandonou definitivamente a carreira de DJ porque não gostava de trabalhar, enquanto todo mundo estava se divertindo. Uma justificativa aparentemente inocente, que escondia a verdade real por trás do abandono profissional precipitado. O trabalho de DJ pagava mal demais para manter o padrão de vida que ela sonhava construir. Foi assim que Virgínia decidiu voltar ao YouTube em 2018, uma plataforma digital que ela já tinha explorado brevemente aos 17 anos, ainda morando em Portugal, com uma prima próxima da família. E foi ali, nas madrugadas frias de gravação caseira do interior mineiro, que ela postou um vídeo simples, com uma playlist pessoal de funk carioca, um vídeo que virou obsessão nacional entre adolescentes brasileiras e que gerou para ela, em poucas semanas, os primeiros 100 mil inscritos oficiais do canal. Fixa esse crescimento arrepiante de audiência digital, porque foi ali, com aqueles 100 mil primeiros seguidores, conquistados sem esforço aparente, que Virgínia sentiu pela primeira vez o gosto podre do dinheiro fácil que as redes sociais podiam gerar. Um gosto que jamais sairia da boca dela pelas décadas seguintes. Foi durante o ano de 2000
2018 que Virgínia conheceu pessoalmente o youtuber Pedro Rezende, um influenciador digital famoso do canal que já tinha construído nome grande nas redes do período. Rezende comandava a ADR, uma das primeiras empresas do país dedicadas ao gerenciamento profissional de carreiras de influenciadores digitais. E ele identificou rapidamente o potencial comercial imenso da influenciadora que crescia sem parar nas plataformas digitais. Virgínia entrou oficialmente na ADR em meados de 2018 e começou a participar semanalmente dos vídeos de Rezende no canal Rezende. Desafios engraçados e brincadeiras infantis diversas. Participações estratégicas que multiplicaram exponencialmente o número de seguidores dela nas plataformas digitais e que consolidaram o namoro entre os dois influenciadores durante o mês de maio de 2018. Guarda esse detalhe importante do namoro público entre Virgínia Fonseca e Pedro Rezende, porque ele iria durar exatamente 2 anos, até o momento devastador em que a ganância acumulada em silêncio cobraria o primeiro preço repugnante da trajetória nascente. Durante os 2 anos seguintes de convivência profissional e amorosa com Pedro Rezende, ela acumulou mais de 10 milhões de seguidores próprios nas plataformas digitais brasileiras. Fechou contratos milionários com marcas de moda, cosméticos e alimentos direcionados ao público jovem feminino, começando a receber propostas comerciais gigantescas que passavam obrigatoriamente pelo filtro contratual severo da ADR do namorado. E foi justamente esse filtro contratual severo que começou a incomodar Virgínia profundamente durante o começo do ano de 2020. Segundo cláusulas padrão da ADR, uma parte significativa das receitas comerciais recebidas pela jovem eram retidas pela agência, como comissão profissional legítima, uma taxa aparentemente justa pelos serviços de gerenciamento oferecidos por Rezende, mas que ela começou a considerar excessiva demais para a ambição financeira que ela estava desenvolvendo nesse instante da carreira. Aqui é onde tudo muda pesadamente na trajetória da maior estrela digital do país, porque foi nesse instante decisivo que a ganância feroz que estava sussurrando promessas cruéis para ela desde a adolescência frustrada em Connecticut, finalmente ativou a primeira das 5 iscas físicas plantadas na abertura desse vídeo. Abril de 2020, Rio de Janeiro. Foi assinado formalmente um documento contratual pesado que iria mudar para sempre a relação profissional entre ela e Pedro Rezende. Um cheque de R$2 milhões assinado por Virgínia como pagamento indenizatório pelo rompimento antecipado do contrato exclusivo com a ADR, uma cifra pesada de 2 milhões em moeda oficial brasileira, um valor exorbitante para qualquer padrão profissional do mercado nascente das redes sociais, uma cifra que a Wikipédia oficial da influenciadora confirma até os dias atuais nos registros públicos disponíveis, mas que carrega escondida uma verdade podre sobre a origem daquele dinheiro milionário assinado pela garota que apenas 2 anos antes tocava músicas em festas de aniversário do interior de Minas Gerais para pagar aluguel simples. Segura esse cheque bombástico assinado por ela, porque a origem daquela quantia gigantesca vai revelar sozinha uma das primeiras faces sombrias da ganância que começava a consumir a jovem influenciadora por dentro. Como uma influenciadora de 21 anos de idade, sem experiência empresarial prévia, comprovada e sem herança familiar registrada, conseguiu acumular sozinha essa quantia em apenas 2 anos de trabalho digital? Uma pergunta legítima, que ninguém do círculo próximo dela jamais respondeu abertamente até os dias atuais. Uma cifra impressionante que continua provocando questionamentos.
até os dias atuais nos círculos especializados em marketing digital do país. Como uma influenciadora tão jovem conseguiu acumular sozinha essa quantia gigantesca em apenas 2 anos de trabalho digital? Uma pergunta legítima que Virgínia prefere não responder abertamente até os dias atuais. E aqui é onde a segunda grande revelação sombria desse vídeo começa a se formar bombasticamente para o espectador atento. Porque o cheque milionário pago à ADR não foi o preço da liberdade profissional que ela comprou naquele abril de 2020. Foi o preço pesado pago em segredo para que ninguém tivesse acesso legal aos livros contábeis internos daquela relação profissional entre a jovem e o antigo mentor digital. Julho de 2020. Apenas 3 meses depois do rompimento repentino com Pedro Rezende, Virgínia surpreendeu os fãs assumindo um novo relacionamento amoroso com o cantor sertanejo Zé Felipe, filho biológico do lendário sertanejo Leonardo, um dos artistas mais poderosos da música popular das últimas décadas. E Zé Felipe representava naquele momento a nova geração herdeira do trono sertanejo mais valioso. Um casal formado com velocidade surpreendente que gerou críticas imediatas nas redes. Outubro de 2020. Apenas 3 meses depois de assumido publicamente o namoro com o herdeiro sertanejo, Virgínia anunciou a primeira gravidez ao mundo digital. Uma gestação relâmpago que gerou críticas pesadas nas redes do país do momento. Vários seguidores acusaram a estrela digital de engravidar por interesse financeiro puro, buscando apenas visibilidade midiática e fortuna pessoal através do herdeiro sertanejo poderoso. Anota bem essas críticas duras que surgiram nas redes, porque cada acusação pesada feita naquele outubro de 20 contra Virgínia iria revelar-se profeticamente correta durante os anos seguintes de convivência entre a influenciadora e a família Leonardo. Abril de 2021. Nascimento da primeira herdeira do casal recém-formado. Uma menina que ganhou o nome delicado de Maria Alice. Uma primeira filha do casal Zé Felipe e Virgínia, que gerou milhões de visualizações imediatas nas redes do país através do conteúdo maternal frequente que Virgínia começou a compartilhar publicamente com os seguidores dela nas plataformas digitais. Foi ali, no mesmo ano do casamento oficial com Zé Felipe, que Virgínia decidiu tomar uma decisão empresarial radical que iria mudar para sempre o patrimônio financeiro dela. Fundou, pessoalmente, a marca cosmética chamada We Pink, ao lado de 2 figuras importantes do circuito comercial, a amiga e sócia Samara Pink Martins Stabile, e um empresário chinês, pouco conhecido do grande público do país, chamado Xiaopeng Tan. Guarda esse nome do empresário chinês, porque a entrada estratégica do Xiaopeng Tan no capital fundador da marca vai ser uma das revelações sombrias mais importantes desse vídeo e vai explicar sozinha parte considerável da fortuna gigantesca que Virgínia acumularia durante os anos seguintes de operação empresarial. O investimento inicial declarado publicamente para a fundação da We Pink foi de R$600 mil em moeda do paísa, uma quantia considerável, mas nem gigantesca para os padrões do segmento competitivo dos cosméticos brasileiros. E o primeiro item lançado pela marca foi um sérum simples de tratamento facial, um item aparentemente inocente que faturou impressionantes R$10 milhões líquidos em apenas 30 dias, corridos de vendas oficiais. R$10 milhões em 30 dias, um número absurdamente alto para o segmento do período. Uma cifra que continua até os dias atuais, provocando questionamentos legítimos dos analistas especializados do segmento nacional de beleza, porque nenhuma marca nova de cosméticos nacionais recente conseguiu resultados financeiros similares
no primeiro mês de operação. Nem mesmo grifes, consagradas há décadas no país. Fixa esse dado impressionante do primeiro mês da WePink, porque a velocidade absurda desse faturamento inicial vai revelar sozinha o modelo comercial pouco convencional que ela estava usando para escalar a marca durante o começo da operação empresarial, e que ativa imediatamente a primeira das 5 iscas plantadas na abertura desse vídeo, maio de 2023, cerca de 2 anos depois do lançamento oficial. Um influenciador digital do interior paulista, chamado Felca, postou pessoalmente no canal próprio do YouTube um vídeo simples, onde ele testava dolorosamente a linha principal da nova marca, a linha rosa, comercializada como cosmético premium jovem feminino do momento. Felca aplicou dolorosamente a base cor-de-rosa no rosto próprio dele em quantidade exagerada. Sentiu imediatamente a pele grudenta, percebeu a aparência artificial visível ao vivo e notou o brilho estranho refletindo na câmera. Tentou desesperadamente removê-la depois com água corrente, como qualquer consumidor faria em casa. Mas o produto não saiu do rosto sem sabão neutro ou removedor químico agressivo. O vídeo dele viralizou de forma arrasadora nas redes do país durante as semanas seguintes ao lançamento oficial. Acumulou quase 20 milhões de visualizações oficiais no YouTube durante os meses seguintes e gerou uma crise midiática imensa contra Virgínia e contra a WePink, que a família Fonseca jamais tinha enfrentado publicamente durante os anos anteriores, empresarial silenciosa. Segura esse vídeo devastador dele com atenção redobrada, porque a segunda revelação bombástica desse vídeo completo vai bater agora na cabeça do espectador atento, e ela vai revelar sozinha o truque comercial repugnante que ela estava usando para vender itens de baixa qualidade, como cosméticos premium, ao público jovem feminino do momento. Depois da viralização massiva do vídeo dele, várias influenciadoras de beleza importantes do país começaram a investigar independentemente a base cor-de-rosa. E uma delas, a influenciadora experiente Karen Bachini, descobriu pesquisando nos registros oficiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma verdade repugnante sobre a certificação legal do item de Virgínia. A linha principal, comercializada por Virgínia como produto premium a R$ 200, estava registrada oficialmente na Anvisa como item grau 1, uma classificação técnica reservada pelas normas sanitárias exclusivamente para itens de higiene pessoal simples equivalentes a hidratantes corporais básicos ou sabonetes líquidos comuns, uma categoria muito abaixo dos produtos verdadeiros comercializados normalmente por marcas concorrentes daquele segmento. Grau 1 da Anvisa, um termo técnico praticamente desconhecido pela grande parte dos consumidores antes desse episódio explosivo, mas que revelava uma prática comercial arrepiante da WePink. Um artigo classificado legalmente como higiene pessoal básica estava sendo vendido descaradamente ao público jovem feminino do país por preço equivalente a cosméticos premium de grifes consagradas internacionalmente. Guarda essa denúncia técnica devastadora da Karen Bachini contra a WePink, porque a resposta pública gélida diante da crise midiática imensa vai chocar o espectador desse vídeo e vai revelar sozinha o caráter comercial verdadeiro que a apresentadora tinha construído durante os anos anteriores de fama meteórica nas redes do país. Numa transmissão ao vivo do Instagram próprio dela, feita nos dias seguintes à explosão viral do vídeo do Felca, Virgínia declarou verbalmente ao público jovem feminino do país uma frase histórica que virou marco de arrogância comercial pública. Vou falar de coração. Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. Eu gostei muito da base. A base
É a única que eu uso. Eu amo essa base. Ela é a melhor do mercado. Anota bem essa frase pública arrogante de Virgínia, dita ao vivo nas redes sociais, porque ela é o pagamento emocional prometido bombasticamente desse vídeo. A base que Virgínia declarou ser a melhor do mercado nacional era oficialmente classificada pela Anvisa apenas como produto de higiene pessoal simples, e o público jovem feminino do país estava pagando R$ 200 por um item registrado legalmente como equivalente técnico de sabonete líquido industrial comum. Maio de 2024. Enquanto Virgínia continuava faturando cifras bilionárias com a WePink e coleções paralelas de suplementos alimentares, uma comunicação gravíssima saiu discretamente do Banco Itaú com destino direto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Brasil, comunicação que carregava informações pesadas sobre movimentações bancárias envolvendo diretamente a Savi Cosméticos Sociedade Anônima, a pessoa jurídica que operacionaliza legalmente todas as vendas da WePink no país inteiro. A comunicação alertava o COAF sobre um padrão financeiro considerado gravíssimo pelos analistas do Sistema Financeiro Nacional. O período crítico investigado foi entre novembro de 2023 e maio de 2024, portanto, 6 meses corridos. Ao longo desse intervalo, foram feitas 190 transações fragmentadas envolvendo a conta da Savi Cosméticos, todas realizadas em caixas eletrônicos comuns espalhados por variadas agências bancárias diferentes do território nacional. Guarda esse padrão financeiro alarmante, porque a fragmentação sistemática de depósitos em caixas eletrônicos comuns é uma prática financeira historicamente associada pelos investigadores especializados nacionais a operações de estruturação bancária, prática ilegal grave usada para esconder a origem verdadeira de recursos de proveniência duvidosa dos sistemas de fiscalização. O valor total consolidado dessas 190 transações atingiu impressionantes R$ 502 mil em moeda oficial nacional, uma cifra relativamente baixa comparada ao faturamento anual declarado pela WePink ao Banco Central de R$ 75 milhões líquidos, mas altamente alarmante pelo padrão fragmentado de recebimento em espécie que despertou imediatamente o alerta técnico do sistema de compliance da instituição. Fixa esse dado técnico impressionante, porque enquanto Virgínia sorria diariamente para as câmeras do programa Sabadão no SBT, recebendo R$ 60 mil mensais, movimentações financeiras envolvendo empresas ligadas ao nome dela estavam sendo comunicadas discretamente ao COAF, comunicadas pelos setores de compliance dos maiores bancos privados nacionais. O recebimento em espécie, é importante frisar, é uma prática usual no ramo nacional de cosméticos vendidos porta a porta ou através de revendedoras autônomas, e poderia ter uma justificativa comercial perfeitamente legítima diante das autoridades competentes. Mas o padrão fragmentado de depósitos individuais em caixas eletrônicos variados, feito sistematicamente ao longo de 6 meses, corridos por valores baixos, chamou a atenção crítica do COAF pelo padrão que os manuais internacionais chamam formalmente de smurfing bancário. Aqui é onde o cenário público de Virgínia começou a desabar diante do país inteiro, porque cerca de 1 ano depois dessa comunicação técnica silenciosa do Itaú ao COAF, o nome dela finalmente apareceu publicamente numa das convocações mais explosivas da história recente da casa, e ativou, pela primeira vez, a segunda das 5 iscas físicas plantadas na abertura desse vídeo, 13 de maio de 2025, Palácio do Senado Federal em Brasília, Comissão Parlamentar de Inquérito das BETs, uma das apurações legislativas mais bombásticas da história recente do país inteiro.
e Virgínia foi convocada para depor como testemunha diante dos senadores do país sobre os contratos publicitários milionários que ela tinha fechado com plataformas de aposta online consideradas suspeitas pelos legisladores. Virgínia chegou ao Senado, acompanhada oficialmente por Zé Felipe, ainda marido dela nesse período, vestindo estrategicamente um moletom com o rosto estampado da filha primogênita Maria Alice, então com 4 anos de idade, aparência propositalmente comum, cabelo sem produção e maquiagem básica, uma construção calculada de imagem materna vulnerável, projetada estrategicamente para desviar as acusações graves que os senadores tinham preparado meticulosamente contra ela. Anota esse detalhe crítico do moletom estampado com o rosto da filha pequena, porque a estratégia visual da imagem materna vulnerável construída por Virgínia para a aparição oficial no Senado revelava sozinha o cálculo comercial sombrio que a apresentadora dominava com maestria repugnante. Usar a foto da pequena Maria Alice como escudo emocional diante das câmeras institucionais era uma escolha estratégica calculada com precisão cirúrgica. E sobre a mesa do audiência diante dos senadores do país estava posicionada estrategicamente uma garrafa cor-de-rosa, uma garrafa de água com a identidade visual da linha We Pink estampada de forma perfeitamente visível para todas as câmeras dos canais jornalísticos que transmitiam o depoimento. Marketing publicitário infiltrado abertamente numa comissão de inquérito, vitrine promocional gratuita da marca feita no coração do Senado Federal. Segura essa garrafa cor-de-rosa gigantesca posicionada estrategicamente diante das câmeras institucionais, porque ela revelava sozinha o desprezo cortante que ela sentia pela seriedade institucional da apuração parlamentar e a certeza arrepiante que ela tinha construído há anos de que jamais seria efetivamente responsabilizada pelas autoridades competentes do país pelos negócios comerciais duvidosos que estavam sendo investigados oficialmente pelos senadores. Durante a aparição na CPI, Virgínia trocou publicamente o microfone do Palácio Legislativo por um canudo comum da garrafa cor-de-rosa da We Pink. Tirou selfies casuais durante os intervalos da comissão. Manteve o sorriso descontraído para a imprensa presente, enquanto os parlamentares tentavam arrancar respostas sobre os contratos publicitários com as casas de aposta online. A estratégia comunicacional dela pareceu calculada aos observadores. A imagem projetada era a de uma jovem mãe simples e desorientada diante da máquina institucional. Uma apresentadora despreparada, que não entendia direito o funcionamento técnico das casas de aposta contratadas comercialmente pela empresa dela. Uma personagem pública frágil, precisando desesperadamente do apoio afetuoso dos seguidores fãs. Guarda essa performance de vulnerabilidade materna calculada, porque no mesmo dia do depoimento parlamentar no Senado Federal, a marca lançou uma campanha promocional agressiva de descontos comerciais massivos em todos os produtos da linha. Exploração comercial arrepiante da comoção pública gerada pela CPI e prova pública devastadora de que a estratégia da mãe simples e desorientada era apenas uma personagem construída para manipular a opinião pública nacional. Nas 2 semanas seguintes ao depoimento, Virgínia perdeu milhares de seguidores nas plataformas digitais nacionais. Marcas comerciais começaram a suspender contratos publicitários com a apresentadora, executivos do SBT passaram a discutir internamente o futuro contratual do programa Sabadão e os fãs mais antigos da apresentadora questionaram pela primeira vez a integridade moral verdadeira da personagem pública construída há anos. E foi ali, exatamente 15 dias depois do depoimento devastador,
na CPI, que Virgínia fez o movimento midiático mais bombástico e calculado de toda a carreira dela até aquele momento crítico. Um golpe que iria desviar por inteiro a atenção pública nacional da apuração em andamento. Um golpe que revelaria, sozinho para o Brasil inteiro, a face verdadeira da ganância que tinha consumido silenciosamente aquela jovem imigrante de Danbury, Connecticut, durante os anos anteriores de fama meteórica. 27 de maio de 2025, cidade portuguesa de Coimbra. Zé Felipe, marido oficial de Virgínia há 4 anos, estava se apresentando musicalmente na tradicional festa universitária conhecida como Queima das Fitas, e na madrugada quente daquela terça-feira portuguesa, exatamente 15 dias depois do depoimento no Senado, Virgínia e Zé Felipe publicaram juntos uma nota surpreendente pelas redes sociais dos dois artistas. A nota anunciava ao Brasil inteiro o fim daquele casamento de 4 anos. O timing suspeito daquela separação repentina não passou despercebido pelos analistas midiáticos nacionais. 4 anos de casamento aparentemente firme diante das câmeras, 3 filhos pequenos nascidos ao longo do relacionamento e uma imagem pública construída meticulosamente há anos de família tradicional, feliz nacional. Tudo desmoronou publicamente exatamente 15 dias depois do momento mais devastador da carreira profissional de Virgínia diante das câmeras da comissão. Anota bem essa coincidência arrepiante do timing daquela ruptura conjugal repentina, porque milhões de fãs suspeitaram imediatamente de uma possível manobra estratégica para desviar a atenção midiática da apuração em andamento. Em uma acusação que Virgínia e Zé Felipe negaram através dos assessores nas semanas seguintes. Uma suspeita que dividiu opiniões severamente entre analistas midiáticos e fãs mais antigos da apresentadora. Nas horas seguintes ao anúncio da separação, a apresentadora recuperou todos os milhares de fãs perdidos durante o depoimento da CPI, comoção massiva do público jovem feminino nacional que se identificava emocionalmente com a mãe recém-separada, além de solidariedade midiática gigantesca das figuras públicas nacionais que interpretavam a ruptura conjugal como consequência natural da pressão pública brutal sofrida durante a CPI das Bets. Segura essa recuperação rápida dos seguidores nas horas seguintes à separação anunciada, porque ela revelava sozinha o cálculo repugnante que a apresentadora tinha executado com precisão cirúrgica para transformar a maior crise pública da carreira profissional dela numa vitrine promocional, emocional gratuita diante dos seguidores fiéis do público jovem feminino brasileiro, junho de 2025. Uma semana depois da separação repentina anunciada em Portugal, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets do Senado Federal foi encerrada. A maioria dos parlamentares rejeitou o relatório final proposto pela senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. E Virgínia saiu da apuração parlamentar sem qualquer indiciamento formal, apresentado contra o nome dela pelos legisladores e investigadores. Fixa aí esse desfecho jurídico impressionante da CPI das Bets, porque a saída limpa de Virgínia da comissão de inquérito no Senado Federal parecia superficialmente confirmar publicamente a inocência jurídica dela diante das autoridades competentes nacionais. Mas as investigações federais silenciosas em preparação discreta contra ela nos bastidores do sistema jurídico nacional iriam revelar, durante os meses seguintes, uma verdade repugnante, muito mais devastadora do que qualquer coisa que os parlamentares tinham conseguido apurar oficialmente durante os meses anteriores da comissão. Enquanto a comissão de inquérito das Bets caminhava lentamente para o desfecho no Senado Federal, ela continuava expondo o padrão
de vida ostentado para os seguidores fiéis, viagens caras internacionais, bolsas de grifes internacionais caríssimas e um convite para o Palácio do Grande Rio para que a estrela digital assumisse a posição mais cobiçada do carnaval carioca. Fevereiro de 2025, a apresentadora foi anunciada oficialmente como a nova rainha de bateria da tradicional escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. Uma posição prestigiosa que substituía a atriz respeitada Paola Oliveira depois de 10 anos de reinado ininterrupto e talentoso na Avenida do Sambódromo do Rio de Janeiro. Uma escolha empresarial ousada que gerou reações inflamadas dos sambistas antigos e das lideranças históricas da comunidade carnavalesca da capital do estado. Anota bem esse detalhe empresarial ousado da coroação carnavalesca, porque a comunidade de samba brasileira jamais tinha aceitado, até aquele momento, uma rainha de bateria, que nunca tinha demonstrado qualquer ligação afetiva verdadeira com a cultura genuína do samba de raiz. E o público mais maduro do país inteiro identificou imediatamente a jogada comercial calculada por trás da coroação sambística repentina. Sambistas experientes das antigas escolas questionaram a legitimidade artística daquela escolha empresarial repentina. A comunidade sambista mais antiga do Rio manifestou descontentamento severo nas redes sociais pela substituição sumária da rainha Paola Oliveira depois de uma década inteira de dedicação genuína à agremiação. E os torcedores mais tradicionais da agremiação prometeram vaiar Virgínia, no primeiro dia dela, como rainha oficial no Sambódromo. Guarda essa recepção fria dos sambistas experientes contra a nova rainha. Porque enquanto Virgínia sorria diariamente para as câmeras exibindo as roupas de ensaio caríssimas do Grande Rio, uma tragédia financeira muito mais devastadora estava sendo preparada nos bastidores do sistema judicial contra o nome dela. Julho de 2025. Apenas 2 meses depois da separação surpreendente com Zé Felipe anunciada em Portugal, surgiram rumores fortes nas redes sociais sobre um novo relacionamento amoroso da apresentadora. E o nome do novo pretendente era simplesmente um dos jogadores mais famosos e valiosos do futebol mundial daquele período histórico. O atacante Vinícius Júnior, estrela oficial do Real Madrid da Espanha e camisa 7 da seleção nacional, fixa esse dado impressionante do novo pretendente milionário de Virgínia, porque o Vini Júnior tinha completado exatamente 25 anos de idade nesse mesmo mês de julho, e as primeiras fotos íntimas do casal surgiram justamente durante a festa exclusiva de aniversário do craque, outubro de 2025. 5 meses depois da separação surpreendente com Zé Felipe anunciada em Coimbra, o novo relacionamento amoroso de Virgínia com o atacante foi confirmado através das redes sociais dos dois artistas milionários. Uma foto entre os dois foi postada pelo próprio jogador craque do Real Madrid na plataforma Instagram, uma decisão que dividiu opiniões entre milhões de fãs nas redes sociais. Segura essa coincidência arrepiante do timing calculado do novo relacionamento. Porque enquanto milhões de fãs comemoravam romanticamente o novo casal formado apaixonadamente entre a maior influenciadora do Brasil e o atacante mais valioso da seleção brasileira, uma sombra jurídica muito mais pesada estava se aproximando lentamente do nome de Virgínia Fonseca. Junho de 2026. A revista Piauí, uma das publicações jornalísticas mais respeitadas da imprensa nacional, revelou numa reportagem investigativa bombástica uma verdade sombria que ninguém do público feminino esperava até aquele momento. A Polícia Federal estava investigando oficialmente a apresentadora
por movimentações financeiras suspeitas envolvendo diretamente empresas jurídicas ligadas ao nome dela. A apuração era baseada tecnicamente nos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF durante os meses anteriores da CPI das Bets do Senado. E o principal alvo investigado formalmente pelos delegados federais era a agência Talismã Digital, a empresa jurídica de gestão de influenciadores criada oficialmente por ela em sociedade formal com o ex-marido Zé Felipe durante o auge romântico do casamento sertanejo desmoronado em Coimbra. Anota bem essa reviravolta jurídica pesada da Polícia Federal contra a Talismã Digital, porque foi justamente nesse instante do vazamento explosivo da revista Piauí que a última das 5 iscas físicas plantadas na abertura desse vídeo finalmente ativou seu significado verdadeiro para o espectador atento. Envelopes brancos, lacrados, contendo notas de R$100 em espécie. 190 transações financeiras individuais, realizadas silenciosamente em caixas eletrônicos espalhados pelo território nacional entre novembro de 2023 e maio de 2024. O total consolidado dessas transações fragmentadas atingiu impressionantes R$502 mil em moeda nacional, depositados aos poucos nos sistemas bancários de variadas agências para ocultar tecnicamente a origem verdadeira do patrimônio suspeito. 5 anos de crescimento empresarial meteórico da apresentadora. R$1,3 bilhão líquidos acumulados vertiginosamente por uma brasileira que tinha voltado ao Brasil sem herança familiar, registrada, nem experiência empresarial prévia comprovada. 56 milhões de seguidores fiéis conquistados nas plataformas digitais. Uma agência WePink faturando R$75 milhões anuais e uma agência Talismã Digital agora investigada formalmente pela Polícia Federal. Guarda todos esses números impressionantes com atenção redobrada, porque a verdade repugnante, prometida bombasticamente na abertura desse vídeo completo, finalmente vai bater na cabeça do espectador atento desse documentário longo. E ela vai revelar sozinha a face verdadeira, sombria, da sombra que consumiu por inteiro a jovem imigrante de Danbury, Connecticut, durante as décadas seguintes de fama no Brasil inteiro. A ganância não é um monstro que aparece nítido no espelho da vida cotidiana das pessoas normais. A ganância é uma serpente venenosa. Ela se enrola devagar ao redor do pescoço de qualquer pessoa comum que já foi humilhada pela pobreza na infância, sussurrando promessas cruéis de vingança financeira contra o mundo cruel que a rejeitou na juventude. E cobra depois um preço podre, gigantesco pago em segredo nos calabouços emocionais internos de quem acreditou nas promessas mentirosas dela. Foi ali nessa infância cinza de Danbury, Connecticut, onde a pequena Virginia via a mãe imigrante trabalhando sem descanso por menos do que valia dignamente, que a ganância plantou a primeira semente amarga no coração da criança imigrante de família humilde. Foi ali, nesse instante decisivo, em que ela decidiu voltar ao Brasil aos 18 anos de idade, que a ganância começou a sussurrar cruelmente. A serpente prometia vingança contra o mundo econômico que tinha rejeitado a mãe imigrante durante décadas cruéis de trabalho estrangeiro mal pago. Fixa essa raiz emocional profunda da força consumidora, porque ela vai explicar sozinha todas as decisões cruciais que ela tomaria nas décadas seguintes e vai revelar, por fim, a verdade repugnante do preço podre pago em segredo pela apresentadora para construir aquele patrimônio financeiro suspeito de R$1,3 bilhão. O cheque de R$2 milhões, assinado às pressas em abril de 2020 para libertar-se do namorado gerenciador Pedro Rezende.
à base de maquiagem cor-de-rosa, classificada oficialmente como higiene pessoal simples, pela Anvisa vendida ao público jovem feminino por R$ 200 cada como cosmético premium. A garrafa cor-de-rosa, gigantesca, posicionada estrategicamente diante das câmeras institucionais da CPINT, das BETs, do Senado Federal Brasileiro em maio de 2025. O moletom cinza com o rosto estampado da filha primogênita Maria Alice, vestido calculadamente para desviar as acusações graves dos senadores, e os envelopes brancos lacrados contendo 190 transações fragmentadas em espécie, que agora estão sob apuração formal pela Polícia Federal. Segura essas 5 iscas físicas, conectadas bombasticamente entre si no clímax devastador desse vídeo, porque cada uma delas revela isoladamente uma decisão comercial calculada friamente pela apresentadora bilionária. Mas, conectadas todas juntas em cadeia sequencial, elas formam, pela primeira vez na história recente do país, um padrão de conduta empresarial gravíssimo, que a Polícia Federal agora apura discretamente nos bastidores do sistema judicial do Brasil. Enquanto esse vídeo está sendo publicado hoje na plataforma digital do YouTube, os delegados continuam trabalhando na apuração formal de Virgínia, Fonseca e Zé Felipe. Segundo a reportagem da Piauí, a estrela digital ainda pode ser formalmente indiciada durante os próximos meses judiciais, e os desdobramentos processuais podem levar até mesmo à intervenção judicial da agência responsável pelo faturamento gigantesco. Guarda essa possibilidade pesada do desfecho judicial em andamento, porque a queda repugnante da maior influenciadora do Brasil inteiro pode ser apenas o começo doloroso de uma reviravolta jurídica muito mais bombástica que abalaria, pela primeira vez estrutural, o mercado empresarial digital. E aqui está finalmente a reflexão universal que emerge dolorosamente dessa história arrepiante da queda de Virgínia Fonseca. A ganância nunca chega gritando publicamente na porta das casas comuns dos brasileiros. Ela chega silenciosamente, disfarçada de sonho legítimo, vem embrulhada carinhosamente em promessas romanticamente doces de liberdade financeira ilimitada. Chega prometendo para as filhas ambiciosas que elas podem ter tudo aquilo que as mães humildes delas jamais tiveram durante décadas de sacrifício. Chega prometendo carinho maternal, quando, na verdade, cobra depois o preço mais podre imaginável da alma humana. A apresentadora tinha tudo o que qualquer jovem sonharia possuir na vida moderna: um marido famoso apaixonado, 3 filhos pequenos saudáveis, uma marca de cosméticos faturando bilhões anuais, um programa de televisão semanal no SBT, um patrimônio bilionário conquistado sozinha antes dos 30 anos de vida, 56 milhões de seguidores fiéis nas plataformas digitais. E acabou trocando cada uma dessas conquistas legítimas pela sombra jurídica que agora paira sobre o nome dela no sistema judicial. Foi por dinheiro impuro que Virgínia entregou a alma humana dela para a força consumidora. Foi pela mesma sombra sombria que o casamento tradicional com Zé Felipe se desfez publicamente. Foi pela mesma sombra que a imagem materna vulnerável foi cuidadosamente construída para suavizar as acusações graves dos senadores. E foi pelo mesmo caminho pesado que a apresentadora acabou virando alvo dos delegados nos bastidores discretos do sistema judicial. Anota bem essa verdade universal devastadora sobre a força consumidora, porque ela não escolhe classe social determinada na sociedade, nem origem étnica pontual dos comuns, nem geração cronológica pontual das famílias tradicionais. Ela escolhe apenas quem já foi humilhado publicamente pela pobreza estrutural durante a infância e oferece silenciosamente o veneno adocicado da vingança financeira suprema como remédio milagroso
para a ferida emocional, aberta há muito tempo no coração humano. Se você tem alguma filha jovem, ambiciosa em casa neste exato período tenso, olha profundamente nos olhos dela hoje à noite antes de dormir. Se você tem alguma neta adolescente sonhadora começando a construir carreira meteórica nas redes sociais, senta amorosamente ao lado dela hoje e conta essa história arrepiante da queda de Virgínia Fonseca. Fala publicamente sobre a serpente venenosa que sussurra promessas cruéis de fortuna gigantesca em troca de pedaços sombrios da alma humana. E ensina profundamente para elas que dinheiro impuro construído sobre segredos podres nunca constrói felicidade familiar duradoura na sociedade brasileira. Porque no fim do vídeo emocional, quando os holofotes das câmeras jornalísticas se apagam para sempre, quando os milhões de seguidores fiéis esquecem doloridamente a existência dela nas redes sociais, quando eles baterem na porta da mansão luxuosa dela, Virgínia Fonseca vai finalmente ficar sozinha diante do espelho silencioso do quarto vazio, sozinha diante da verdade repugnante vendida durante anos de fama meteórica e sozinha diante da consciência humana carregando o peso pesado de todas as decisões tomadas por dinheiro impuro. E naquele instante final de solidão emocional profunda, a ganância vai sussurrar cruelmente para ela uma última verdade repugnante que jamais tinha ouvido antes, durante toda a existência dela bilionária, que a alma comprada pelo dinheiro impuro nunca mais volta para o corpo humano dela, e que o preço podre pago pela fortuna suspeita cobra para sempre um juro emocional infinito durante todas as noites longas de insônia profunda dos anos vazios que restam para qualquer pessoa que já trocou a alma humana pela força consumidora traiçoeira. Se essa história arrepiante da queda de Virgínia Fonseca fez você pensar em alguém próximo do círculo familiar íntimo, ligue amorosamente para essa pessoa querida hoje à noite antes de dormir. Se inscreve carinhosamente no canal oficial da gente para continuar recebendo semanalmente as histórias pesadas que ninguém mais do país inteiro tem coragem verdadeira de contar publicamente. E deixa profundamente nos comentários abaixo qual figura pública brasileira você quer ver contada com esse mesmo nível emocional profundo na próxima Semana Crítica. Se você conhece alguma pessoa próxima do círculo familiar tuo, passando por períodos emocionalmente difíceis nesse tempo tenso, procura conversar carinhosamente com ela sem julgamentos precipitados, principalmente pessoas ambiciosas, devoradas pela pressão brutal das redes sociais contemporâneas. Se você mesma estiver passando por períodos difíceis assim agora nesta vida moderna, procure imediatamente o Centro de Valorização da Vida através do número gratuito 188. É gratuito, é sigiloso e funciona ininterruptamente 24 horas por dia, todos os dias corridos do ano civil.